Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a revisão para a prova. A revisão do conteúdo que vai cair na prova de vocês. Uma questão, eu vou falando sobre as coisas que podem cair na prova, né? O conteúdo, e a gente vai refletindo aqui junto. Junto, eu falando e vocês acompanhando aí em pensamento, né? Claro que se tiverem alguma dúvida podem botar aí, comentar aí no Google Classroom que eu respondo assim que eu ver. Então vamos lá. A gente estudou um capítulo sobre música, né? Que foi o capítulo 8, a arte que se ouve. E lá a gente viu sobre o conceito de orquestra de câmara. O que é orquestra de câmara? É uma orquestra reduzida, pequena, com poucos instrumentos. Ao invés de ser aquela orquestra bem gigante, com, sei lá, 60, 70, 80 instrumentistas, uma orquestra pequenininha, com às vezes 4 instrumentistas, 8, 10, coisa no máximo ali, coisa pequena. Então é uma orquestra, é um grupo musical composto por uma quantidade menor de músicos e de instrumentos, né? A gente também viu nesse capítulo de música na página. Isso daí da Orquestra de Câmara está na página 87. A gente viu na página 86 a gente viu sobre a indústria cultural. O que é a indústria cultural? A indústria cultural é um conceito criado por dois filósofos. Um se chamava, o sobrenome dele era Adorno, o outro era Horkheimer. É mais complicado, mas gravem Adorno. Adorno é mais fácil de gravar. E o que falava esse conceito? Era o seguinte, já tinha chegado já era um momento de industrialização, era um momento de capitalismo mais agressivo da história da humanidade. E aí o que acontece? Nesse momento, esses filósofos eles perceberam que a arte estava virando um produto como se fosse um produto industrial. Por quê? O produto industrial ele não é feito com minúcias, não é feito sob medida, ele é feito em escala, ele é feito para muitas pessoas consumirem e o importante daquilo é vender e coloca-se uma publicidade em cima e tudo mais. E isso daí você faz com qualquer coisa tem de nível industrial, né, óbvio. Por exemplo, um celular ele tem uma produção em escala industrial, muitos deles são produzidos inclusive na China, são produzidos até em outros países. Você tem uma escala industrial de copos, por exemplo, vários copos iguais e feito ali na indústria e são vendidos e tal, feito nos mesmos moldes. E eles descobriram, esses filósofos, que a arte estava entrando nessa coisa industrial. Então o artista já não estava ali podendo muito mais experimentar, ou então muito tentar muitas vezes ser sincero, fazer uma arte do jeito que ele gostaria, mas sim preocupado também em vender, porque a indústria cultural tomou conta dos espaços de arte. Então ele tinha que, para sobreviver, ele tem que fazer aquilo dali virar um produto em escala industrial. E ele também às vezes quer isso, porque é incentivado essa ideia de que o bom músico é o músico famoso. E é claro que a maioria dos músicos querem também ser famosos, porque querem que o seu trabalho seja ouvido por muitas pessoas. Então, o que a arte se torna nesse momento? Se torna um produto industrial, um produto do capitalismo. Então existe uma indústria cultural, e esse é o conceito da indústria cultural, que é como se fosse uma fábrica de arte. A arte deixa de ser aquela coisa mais única da pessoa para ela seguir um modelo para vender. O importante é a venda dela, tal como uma indústria. Nós vimos também... O conceito está aqui, ó, na página 86. Se vocês quiserem dar uma olhada ali, que está bem explicadinho, até bem resumido. Está aqui, ó. Indústria cultural é o termo criado pelos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. Ele se refere às manifestações artísticas criadas mais para o consumo do público do que para a expressão do artista em si. Beleza? A gente viu também sobre o que era uma batuta. O que era uma batuta? É os maestros nas orquestras
Eles utilizam um bastãozinho na mão que eles ficam regendo a orquestra, o tempo da orquestra e tudo mais. Então ele faz todo o controle da orquestra ali. Ele é quem lidera aquela orquestra, porque a orquestra geralmente tem muitos músicos, né? Se cada um for errando, cada um for tocando uma coisa, vai ficar uma bagunça. Mas é por isso que é bom ter alguém centralizando todas as ideias, centralizando o tempo, tomando conta de tudo, que é o maestro. E ele usa um instrumentozinho, que não é um instrumento musical, né? Ele usa uma peça, né? Podemos dizer assim, que é um bastãozinho que ele mexe aquele bastão para poder guiar ali a sua orquestra. E o nome desse bastão é batuta. Lembrem disso, batuta é o bastão que o maestro utiliza. A gente falou sobre, inclusive no último vídeo, sobre a teoria das danças, né? Que aí já é do maestro na página 90 tem essa coisa da batuta, tá? Vão lá na página 90 que vocês vão achar. Na página 96, a gente falou sobre a teoria da dança, um pouco da teoria da dança, especialmente da dança moderna, teoria já da dança moderna. E a gente falou que foi o Laban que fez. O Laban foi um grande teórico sobre o movimento, sobre a música, movimento do corpo. E ele criou uma teoria sobre onde o nosso corpo, o limite máximo do nosso corpo, é onde ele alcança. E para essa teoria ele criou uma coisa chamada kinesfera ou cinesfera. Lembrem bem desses dois nomes, kinesfera ou cinesfera. O que era isso? Até o limite, eu expliquei isso no outro vídeo, é uma espécie de limite invisível, entre aspas, até onde o nosso corpo alcança em determinados tipos de movimento. Para ele entender melhor, para isso ficar mais explicado, ele criou também a peça da cinesfera, que era um poliedro de 20 faces, tem na página 96 a foto, onde os dançarinos ficavam lá dentro e faziam seus movimentos, e ali conseguia perceber melhor esses movimentos. Então gravem que o Laban fez a cinesfera, gravem bem isso, Laban fez a cinesfera. Cinesfera ou kinesfera, tá? A gente falou também sobre a dança moderna, que está aqui na página 94. E um dos grandes nomes dessa dança moderna é Isadora Duncan. E o que a dança moderna fez? Eu vou tentar colocar aqui umas palavras reduzidas sobre o que essa dança, o que trouxe essa dança moderna em relação à dança que existia antes nas grandes apresentações, que era o balé clássico, né? Ela revolucionou o princípio da dança acadêmica e da composição coreográfica. O que é coreográfica? É o que faz a coreografia, ou seja, que decide como vai ser os movimentos. E ela ampliou as possibilidades de temas para a coreografia. As coreografias eram sempre feitas em cima dos mesmos temas. Como assim os mesmos temas? Sempre com aquela coisa muito técnica da ponta do pé, dos aqueles movimentos já pré-estabelecidos da tradição do balé. De repente, na dança moderna já se criaram outros temas às vezes inspirados na natureza, inspirados em movimentos do cotidiano. A gente falou um pouco disso na última aula, no último vídeo, para quem não foi presencial, e na última aula quem foi presencial. Então gravem bem isso, que ela revolucionou os princípios da dança acadêmica e que ela trouxe novos temas, novas possibilidades temáticas para as coreografias, ou seja, para os movimentos. Gravaram bem isso aí? Qual a diferença entre uma orquestra filarmônica e uma orquestra sinfônica? Hoje em dia praticamente não existe diferença. Por que não existe diferença? Orquestra sinfônica é uma orquestra que ela é financiada pelo governo, pelo poder público. Enquanto a orquestra filarmônica é por iniciativas privadas, sejam pessoas, sejam empresas, sejam um grupo de pessoas, elas vão lá e financiam uma orquestra. Então isso é a filarmônica. A que é financiada pelo poder público é a sinfônica. Por que hoje em dia quase não tem diferença? Hoje em dia
as orquestras que existem, elas recebem tanto apoio de poderes privados quanto de apoio de poderes públicos para poderem continuar existindo. Porque a orquestra é uma coisa que exige muito gasto, é caro. A orquestra são muitos músicos, são muitos instrumentos e isso exige muito financeiramente. Então hoje em dia praticamente não tem diferença, mas antigamente tinha essa diferença que eu expliquei. É, a gente falou também ó, na página 95 sobre a Loya Fuller, que foi uma dançarina que utilizava tecidos, bastões com tecidos na mão e faziam movimentos com aqueles tecidos. Olha, esse tipo de dança que ela iluminava esses tecidos e tudo mais, o que dava um movimento assim, muito interessante para tudo que ela fazia. Esse tipo de dança era chamada de dança serpentina. Foi assim que ficou conhecida essa dança com esses tecidos, dança serpentina. Em inglês é serpentine dance. Serpentine dance. Como é que fica mais ou menos escrito? Escreve serpentine, como se fosse serpentina, mas com um E no final. E dance fica dance. E, se escrevendo assim, lendo em português, né? Então é basicamente lembrar isso, que ela fazia cenas com luzes nos tecidos dela e usava esses tecidos e o nome era Serpentine Dance. A dança pode trabalhar com inclusão. Essa da Serpentine Dance está na página 95, tá? A gente viu sobre a dança e inclusão na página 98. Isso é uma resposta que eu preciso que vocês pensem, né? Se tiver essa pergunta, a dança pode trabalhar a inclusão? Não posso ficar dando a resposta mastigada, né? Vocês precisam pensar. Isso é uma coisa assim. Leiam esse texto e dá para vocês processarem isso aí. O texto da página 98. Também, qual a importância do maestro para uma orquestra? O maestro rege a orquestra, ele organiza a orquestra, ele que coordena toda a orquestra. Então, essa é a grande importância. Lembra que eu falei? A orquestra tem muitos músicos, se cada um ficasse por si, talvez não ficasse um pouco bagunçado. Então tem alguém que centraliza as ideias, que organiza o tempo direitinho e que vai regendo tudo aquilo dali para ficar tudo certinho. Outra questão é sobre que também é muito pessoal, é sobre o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico, ele facilitou o acesso à música, à difusão de música. Isso é uma coisa para vocês pensarem, mano. Assim, é meio que óbvio isso, né? Hoje em dia, né, a gente ouve música onde? Através da tecnologia, com celular principalmente, né? Então, será que isso facilitou ou era mais fácil antigamente que para você ouvir música você tinha que conhecer um músico e ir num show dele? Enfim, ou você ir num anfiteatro ou ir num show em específico para poder ouvir música. Facilitou ou não facilitou? Isso também é para vocês pensarem. E é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, podem me falar. Falou, gente. Obrigadão.